Boa noite, meus amigos da internet. Em alguns minutinhos estaremos iniciando a nossa palestra da noite de hoje com o nosso irmão, nosso amigo José Pereira, com o tema maravilhoso, Jesus, o psicoterapeuta. Aguardamos todos vocês, aguardamos aqueles que quiserem vir presencialmente, estamos com as portas abertas e a gente vai começar os avisos para iniciarmos a nossa palestra. Aproveitem. Vamos começar nossos avisos, então, na noite de hoje. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. Aparecem aqui para a nossa palestra, nossos trabalhos da noite de hoje. O tema, nesse último mês, nesse início, foi sobre Jesus. Vários temas, vários aspectos sobre Jesus. E para nós encerrarmos nossas atividades desse ano, nós escolhemos o tema Jesus, o psicoterapeuta. Porque nós entendemos que o planeta está precisando de terapias, de saúde mental, de cuidar da sua mente, do seu espírito, do corpo também. Assim como dizem suas obras, todas as doenças elas nascem no espírito. E qual foi o melhor psicoterapeuta senão Jesus, que sabia ler nossos corações, nossas almas e realidade? Então, como os avisos, nós queremos lembrar que a casa tem 3 trabalhos. Nós temos o atendimento fraterno nas segundas-feiras, iniciando às 19h15, com agendamento prévio. Está no link da nossa bio, no número do WhatsApp lá para ser agendado. Nas terças-feiras nós temos as palestras públicas, presencialmente, com a transmissão no YouTube e no Instagram. E aos sábados nós temos a evangelização infanto-juvenil para bebês, crianças, gestantes, jovens e também grupo de responsáveis e pais. Então, agora que nós já colocamos nossos avisos, vamos fazer a prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Em primeiro lugar, irradiando a nossa gratidão por estarmos fisicamente em um local que nos transmite paz e que nos temos a oportunidade de estudarmos juntos um pouco mais da nossa abençoada doutrina espírita do Evangelho de Jesus. Agradecemos que no mundo espiritual temos aquela nossa família, os que zelam por nós, nossos anjos da guarda. Agradecer a saúde, agradecer a oportunidade de estarmos aqui aprendendo e que nossos corações se tornem perfeitos, para que os ensinamentos proferidos pelo nosso irmão na noite de hoje possam crescer, frutificar, dar os frutos. A espiritualidade amiga que divide os trabalhos de todo o planeta na divulgação do Evangelho possa abençoar, intuir e dar sabedoria e clareza ao nosso irmão José Pereira, que se encontra para nos auxiliar nos ensinamentos da noite de hoje. Pedimos que ele sempre realize os nossos trabalhos a nossa palestra. Vou passar agora a palavra ao nosso irmão José Pereira. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, na casa nova, e saber da importância dessa casa aqui, desse espaço, nessa localidade. Então, agradecer o convite e desejar de novo o Conselho Espírita Jesus do Eno, um nome tão bonito, tão necessário. Que esse barco que Jesus nos conduz seja sempre presente em nossas vidas. Então somos gratos por estarmos aqui nesse momento. E o tema, Jesus, o psicoterapeuta, é um tema muito instigante, que mostra para todos nós o fascínio que Jesus ainda desperta em todos nós. Um fascínio esse que a gente tem tantas formas, interesse
quando a gente vê essa ideia de psicoterapeuta, a gente vê a vasta relação de adjetivos que caracterizam Jesus. Além de psicoterapeuta, o grande mestre dos mestres, jardineiro divino, o grande psicólogo, ou seja, Jesus, pelos nossos interesses, ele se divide muito, né, dependendo da análise que cada um de nós o evidencia. Então, falar de Jesus como psicoterapeuta é imaginar que na época dele, que não existia essa área de conhecimento, mas ele também já configurava. Então, quando a gente vê Jesus psicoterapeuta, a psicoterapia surgiu em 1800 e alguma coisa, mas Jesus já deixou um legado de técnicas, de acolhimento, de orientações que muitos psicoterapeutas se interessaram por essas técnicas, né? Essa forma de orientar, de acolher, de orientar. Então, diferente tempo entre a origem da psicoterapia e a terapia, né, de Jesus, é um tempo muito significativo, mostrando quão especial, fascinante é essa figura para todos nós, né? Essa figura que vem e delimita a humanidade em dois tempos, antes e depois, mostrando o grande significado de Jesus. E esse significado, esse interesse, veio exatamente invadir o mundo do que hoje a gente chama de psicologia. Quantos e quantos psicólogos se debruçam para compreender e trazer para as suas intervenções terapêuticas, psicoterapeutas, os ensinamentos de Jesus? E a gente escolheu aqui um, que é o Mark Baker, que lançou um livro intitulado Jesus, o maior psicólogo que já existiu, e ele diz por que ele se interessou por Jesus, né? A frase dele: como psicólogo sempre fui fascinado pela pergunta: por que os ensinamentos de Jesus têm tanto poder? Olha que pergunta gigante para um psicólogo. De uma área em que, historicamente, muitos dizem, orientada até por Freud, que a religião, por exemplo, é uma muleta para que os humanos fujam da realidade. E Jesus mostra o contrário. Essa ligação com a divindade é uma possibilidade sublime de compreender e superar as adversidades da realidade. E esse psicólogo, dentre outros, traz para a psicologia os ensinamentos de Jesus como um instrumento a mais, para somar as técnicas aprendidas na academia, sejam implementadas e amplificadas pelos ensinamentos de Jesus. Então a gente vê o interesse de muitos psicólogos pelas técnicas psicoterapêuticas, podemos dizer assim, de Jesus. E a gente encontra, vamos citar 3 livros aqui de psicólogo, né? Jesus psicoterapeuta, né? Da Hannah Wolff, né? Esse Jesus, o maior psicólogo que já existiu, de Mark Baker, Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. São 3 livros que a gente cita de psicólogos que discutem casos clínicos intercalando com os ensinamentos de Jesus, né? Mostrando aí que a psicologia despertou também esse interesse por essa figura tão fascinante, que também poderia ser e o é um grande psicoterapeuta. Mas no caso de nós espíritas e da literatura espírita, nós temos um livro clássico que é Jesus e o Evangelho da Psicologia Profunda. É quando Joana de Ângeles vem apresentar Jesus para o mundo espírita, para o mundo dos espíritos, como psicoterapeuta, em que fica claro, pelos ensinamentos dele, pelo resgate que Joana de Ângeles faz dessa terapia de Jesus, como ele cuidava da necessidade dos que o procuravam ou dos que ele percebia necessitar, auxiliando a encontrar os caminhos para mudar. Esse é o grande mérito quando a gente reflete sobre Jesus como psicoterapeuta, os seus ensinamentos para mudar em nós
nosso modo de enxergar a vida, nosso modo de conduzir a nossa própria existência para se transformar. E a gente vai citar vários exemplos que o Evangelho nos coloca de transformação moral, de transformação atitudinal a partir dos ensinamentos, das reflexões que Jesus lançava. E Joana de Anjos vem nos dizer resgatar vários exemplos. Mas voltemos mais uma vez a Mark Berger desse livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Ele é exemplo de Joana de Anjos, né? Você vê, um da psicologia humana e outro da psicologia espírita. Um espírito, Joana de Ângeles, que no início se colocava como um espírita que não era espírita, mas no decorrer de toda a sua contribuição para a literatura espírita, eu agora estou falando, estou escrevendo como um espírito espírita, né, que borda como foi em reencarnações precedentes e agora se assumindo espírita, né, na sua literatura. Então eles têm o cuidado de caracterizar por que Jesus era considerado psicoterapeuta. O Berger vem nos dizer, olha, Jesus entendia as pessoas. E é isso que acontece na psicoterapia, quando a gente faz a psicoterapia. A gente chega lá e joga, né, um monte de conversa, de questões que nos incomodam, para que aquele que está nos escutando nos oriente, nos acolha, questione para ampliar a nossa consciência sobre aqueles problemas que nós levamos para eles, nos auxiliar no encontro da resolução desses problemas existenciais. E Berger continua, Jesus, sabemos disso porque talvez ele seja quem mais influenciou a história. Culturas foram formadas, guerras foram travadas e vidas transformadas em decorrência do seu ministério há mais de 2000 anos. E aí, por isso que diz, Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. Embora as teorias psicológicas, nos diz Marx, atuais nos permitem perceber que o fato de Jesus compreender tão profundamente as pessoas fazia com que elas quisessem ouvi-lo. E até hoje nós estamos aí na nossa busca por ouvir os ensinamentos de Jesus e saber que esses ensinamentos são terapêuticos para todos nós. Em Joana de Ângeles, ela traz essa ideia da psicologia profunda, né? Mostrando que quem trabalha com Jesus mostrou como se trabalhar, vai se concentrar na busca, compreender esse inconsciente e os motivos subjacentes para nossas angústias, para os nossos comportamentos e como isso ali influencia até na nossa própria cognição. E ela, mais uma vez, exemplo de Mark vem dizer, vem caracterizar Jesus. Jesus penetrava facilmente na problemática profunda do ser, direcionando-se às causas essenciais que modulam a existência. E era nessa busca, nessa facilidade que ele tinha, que ele trouxe a toda a humanidade uma proposta psicoterapêutica preventiva no de Joana de Ângeles. Né? Seus ensinamentos com aquele foco de luz que pode nos conduzir a dias melhores, mas tem uma exigência, que estejamos abertos, disponíveis para receber e refletir sobre esses ensinamentos para tal mudança. Né? Sua mensagem era bem focal, né? Tanto Joana de Ângeles quanto uma passagem evangélica que nós temos no Novo Testamento deixa claro. Quem daquela época nós tínhamos os invisíveis da sociedade e aqueles doutores da lei que orientavam e conduziam todo aquele rebanho. Mas Jesus focava em quem? Naqueles necessitados. Isso é bem marcante no banquete dos publicanos, como Mateus nos conta, né? E a gente vai ler aqui para lembrar bastante desse banquete dos publicanos, que estando Jesus sentado
à mesa em casa desse homem, vieram aí ter muitos publicanos, né? Mateus estava aí nessa roda de conversa, e gente de má fé. Quem eram publicanos e gente de má fé? Aquelas pessoas de má fé que a gente diz pecadores, que para nós espírito não é pecado. Cometemos equívocos, cometemos erros, como nos diz João de Ângeles. Mas na hora que a gente vai refletir sobre essa condição, a gente passa a perceber que nossos atos, pelos nossos atos, nós somos responsáveis e não pecadores, né? Então Jesus via nos publicanos, nesses coletores de impostos, as pessoas que nessas pessoas vistas como pecadoras, pessoas focais para o seu trabalho de transformação dessas pessoas. É quando ele é questionado por quem? Pelos fariseus. E chega para os discípulos e questiona: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má fé? É quando vem aquela famosa frase que até hoje a gente percebe para compreendê-la: não são os que gozam de saúde que precisam de médico, mas sim aqueles necessitados, abandonados pela sociedade. Então a mensagem psicoterapêutica de Jesus era direcionada a ele, aqueles que ele considerava enfermos da alma, cujos corpos, por consequência, se encontravam, permanecem deteriorados. E quando a gente sente a necessidade de procurar a psicoterapia, a gente vê a verdade dessa citação que nós colocamos aqui agora. Quem sofre de ansiedade, quem tem depressão, sabe muito bem as consequências dessas doenças da alma para o corpo físico. O que a gente sente, os tormentos, os desesperos físicos advindo do nosso organismo que a gente sente. E que uma combinação de uma psicoterapia e um trabalho com um psiquiatra vai resolver, mostrando isso de Jesus. A esses enfermos, Jesus direcionava seus ensinamentos. Mas é interessante, a que tipo, né, de doentes Jesus se referia? A esses humildes, desprezados pelos homens. E aí tem no entanto, doentes da alma eram dele. Mas Jesus via nessas pessoas um germe de bondade, um germe de colaboração na divulgação do seu evangelho e na transformação dessas pessoas, mesmo os publicanos, os coletores de impostos, que eram mal vistos pela sociedade, ele via uns bons. Daqui a pouco a gente vai retomar um grande exemplo de publicano que era um homem bom na sua essência e que a sociedade não percebia, porque só o condenava pela sua profissão, coletor de imposto. Mas Jesus o via como um homem em bondade. Então Jesus via esses corações preparados para receber os seus ensinamentos. Então o sentido da expressão não são os que gozam de saúde que precisam de médico, é porque os publicanos e aquelas pessoas consideradas de má vida eram, na verdade, esses doentes da alma, mas que Jesus os acolheu, reconhecendo neles reais necessidades de consolo, percebendo neles o germe da bondade e do trabalho edificante que eles poderiam fazer, principalmente dando continuidade à obra que ele iniciou. Entre os publicanos existia pessoas estimáveis, a gente há de considerar isso daí, mas que pelas funções que exerciam eram vistos como desprezo, né? Jesus, porém, reconhecia-lhes as verdadeiras intenções. E um dos grandes exemplos é esse aqui, o coletor de imposto, que ao saber que Jesus estava entrando em Jerusalém, sobe numa árvore enorme, porque ele era diminuto em relação à sua estrutura física, e a multidão impedia que Jesus, que Zaqueu visualizasse Jesus. E Jesus, sem nem conhecer aquele homem, ao se aproximar da árvore, vem com aquela frase: Zaqueu, desce, porque a noite irei jantar na tua casa. Né? Então, passa a ser criticado por conta disso, mas Zaqueu se transforma. E tem uma passagem espiritual fantástica, narrada no livro Ressurreição e Vida, de Ivone do Amaral Pereira, em que numa roda de conversa no plano espiritual, Zaqueu retoma o
os ensinamentos de Jesus e como esses ensinamentos transformou a vida dele. Principalmente no momento em que Jesus parte e ele procura os discípulos de Jesus, mas aqueles discípulos ainda não acolheram Zaqueu para trabalhar juntamente. É quando ele se dá conta e vem informado que dia tal vai entrar em Jerusalém o grande apóstolo do cristianismo, que ele não conhecia só de se falar, que era Paulo. E diferente dos discípulos, Paulo, já cristianizado, acolhe Zaqueu. E Zaqueu diz, no final, depois de narrar todo essa passagem desse livro, ele diz: até hoje eu nunca abandonei o grande apóstolo, nem nunca ele me abandonou. Mostrando o resultado desses ensinamentos de Jesus como uma psicoterapia. Claro que se Jesus considerava esses excluídos da sociedade como doentes que estavam necessitando de amparo espiritual, existia aqueles que são aquelas pessoas que orientavam, os fariseus, por exemplo, que eram, embora na aparência se mostrassem muito superiores e tudo mais, na verdade eram os que deveriam ser considerados doentes da alma. O Evangelho de Jesus, o Evangelho é uma terapia, e Jesus tem o seu ensinamento, esses Evangelhos, para orientar a nossa mudança para uma vida melhor. Mas a vontade de melhorar é a luz que se acende na alma cansada do erro, dos equívocos. O problema é que nós temos dificuldade até hoje, até para dizer que nós somos religiosos, não necessariamente ter religiosidade, mas sermos religiosos, que estamos vinculados a determinada denominação religiosa, que buscamos passo a passo nos cristianizarmos, como fala Emmanuel, porque nós temos ainda dificuldade para compreender os ensinamentos de Jesus. O padre Fábio Ribeiro tem uma música que fala exatamente sobre essa dificuldade, e a gente deixa aí que é humano demais, né? Somos humanos demais para compreender esses ensinamentos de Jesus. Mas o fato é que a gente vai fazendo uma incursão pelo Evangelho, fazendo uma incursão pelo Novo Testamento, a gente vê as transformações vividas por quem assimilou o processo terapêutico evidenciado por Jesus. E a gente traz esses exemplos. Pedro, a citar alguns: Pedro, Bartolomeu, Maria de Magdala, Zaqueu e tantos outros. O que aconteceu com eles? E aí a gente traz aquele que era considerado o líder dos apóstolos de Jesus, né? Pedro, desde a chamada de Jesus, segue, quando vê aquele pescador no barco e chega para ele e diz que poderia transformá-lo num pescador, né? Um pescador de homens. Jesus viu nele uma potencialidade, mas uma potencialidade que teria que viver um processo traumático de transformação. Por isso que a gente recomenda a leitura do livro Humano, Demasiadamente Humano, a transformação moral de Pedro. É de Denise Lima, que é uma pesquisadora, uma espírita aqui de Campina Grande, que mostra uma verdadeira tese sobre a transformação moral de Pedro. E Jesus via naquele humilde pescador, como ele disse: Pedro, tu és a rocha firme. Mas um humilde daquele, né, ser considerado uma rocha firme, Pedro, tu és a rocha firme, e sobre ti erguirei minha igreja. Olha que compromisso. E que desafiador, né? Jesus via essa potencialidade. Mas como psicoterapeuta, ele sabia da dificuldade para transformar Pedro efetivamente nessa rocha firme. Jesus também era atento às fraquezas dos discípulos, em especial de Pedro, Bartolomeu e tantos outros.
Mas existe uma passagem que a gente resgata aqui para mostrar que Jesus, mesmo percebendo tantas potencialidades, tinha que atacar. Nisso que a gente chama de psicoterapia, as fraquezas de Pedro, para que ele se esforçasse para dominá-las, para que ele se esforçasse para superá-las. Em Lucas, a gente resgata essa passagem. Simão, Simão, eis que Satanás, eis que os espíritos interiores, espíritos levianos, espíritos obsessores, vos pediu para vos fidandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, Jesus já vai dar. Eu intervi, eu bloqueei, mas tem uma parte que tu deves fazer, que a tua fé não desfaleça. E Pedro lhe disse: Senhor, olha só que audácia, né? Para colocar entre aspas o paciente, chegar para o psicoterapeuta e dizer o que Pedro disse para Jesus: Senhor, estou pronto para ir contigo até prisão e a morte. Mas Jesus o adverte: digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje antes que 3 vezes me negues que me conheces. Negues que me conheces. Então Jesus conhecia profundamente a essência desse ser chamado Pedro. Então a terapia de Jesus para corrigir as fraquezas de Pedro foi inúmera, né? Foi inúmera. Isso é bem relatado num capítulo deste livro aqui, capítulo 26, livro A Boa Nova de Chico Xavier, editado pelo Espírito Humberto de Campos, que tem uma frase em que Jesus, vendo todo o desespero e às vezes a dificuldade que Pedro tinha para compreender seus ensinamentos, assimilá-los, que exigiam uma reflexão sobre a vida para transformá-la, Jesus disse: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ou seja, nós temos os pés de barro. São nossas fraquezas que a gente precisa identificar para superar. Esse é o chamado de Jesus para todos nós, né? E aí, ainda que me seja necessário morrer contigo, Pedro reafirma: de modo algum te negarei. Pedro falou com veemência. Mas o que é que acontece? Vamos lá para algumas leituras de Pedro, né? Não queira ser melhor, Jesus adverte, porque na passagem do lava aos pés, Pedro faz uma crítica. E o olhar de Pedro, Jesus percebe. E Jesus adverte: não queira ser melhor do que os outros. Aqui é uma expressão viva de humildade. Mas Pedro sempre ainda não te encontras preparado para seguir. Adverte Jesus. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Jesus via nele um potencial, como assim ocorreu. Pedro, como era inquieto, se faz credor de novos ensinamentos. Aí Jesus, a experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite Jesus diz: tu me negarás por 3 vezes. Aí vem Pedro: não vou te negar. Mas nega a primeira vez. O pescador, alguém chega, uma senhora chega e pergunta: não és um dos companheiros deste homem? Primeira vez. Indagou, designando a cela onde Jesus se achava encarcerado. O que é que Pedro disse? Estás enganado. Primeira negação. Segunda negação: então vieste socorrer o teu mestre? Que mestre? Que mestre? Nunca fui discípulo desse homem. Segunda negação. Terceira: estás enganando alguém do perto, você está mentindo. E ele vê que isso não seria possível. E aí vai. Terceira negação. Mas existe uma passagem emblemática
reunião com os discípulos, prevendo o Calvário, ele chega e diz: vocês devem sair pregando ao povo. E Pedro conduz os seus amigos, apóstolos, discípulos, a pregar o Evangelho. Depois de reunir Jesus e os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expelirem e para curarem todas as doenças e enfermidades, a partir de uma transformação espiritual, mesmo todos com tantas imperfeições. E aí a gente dá, indica uma segunda leitura, o livro Parábolas e Ensino de Jesus, né? Que cá embaixo fala sobre isso daí. E aí Pedro começa a perceber que ele realmente tem influências negativas. Ele passa a assinalar em si próprio a influência simultânea de espíritos felizes e espíritos infelizes. Terceiro livro que a gente indica para a leitura: Mediunidade dos Santos, livro belíssimo, Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares. Ele sai para curar, mostra dificuldade, mas o importante é seu esforço pessoal para superar. A dificuldade para o Pedro, com todos os ensinamentos que ele tinha, se transformar no grande médium que ele se transformou. Médium aquele que, conduzindo o apostolado iniciado por Jesus, passa a ter uma característica única, que até então, pelo menos nos nossos limitados estudos, a gente não encontrou em outros. Uma coisa chamada a cura pela sombra. A cura pela sombra. E isso é narrado nesse livro, A Mediunidade dos Santos. Pedro, depois que Jesus chega, se apresenta a ele, vê-lo angustiado, por exemplo, dos outros discípulos, o reanima, né? E pergunta: Pedro, tu me amas? Amo Jesus. Pedro, tu me amas? Amo Jesus. Por que duvidas? Pedro, tu me amas? Sim, Jesus. Não tenha dúvida. Apacenta as minhas ovelhas. Volta lá. E ele começa um apostolado de transformação. E narra nesse livro, né, em próprio Atos, a gente tem no capítulo 5, versículo 15, muitas vezes, quando Pedro saía para pregar, uma multidão o acompanhava, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha eleitos e nos caminhos, para que ao menos a sombra de Pedro, olha que né, como ele diz, ele arrepiado, a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados, mesmo sem tocar em Pedro. Mas a sombra, olha que transfusão de energia, né? Que magnetismo forte ele conseguiu desenvolver em si a partir do trabalho edificante iniciado por Jesus. E aí a gente vê, quando Jesus diz: tu és a minha rocha firme, a casa do caminho que ele cria passa a ser aquele espaço de acolhimento, de orientação, de esclarecimento aos mais necessitados, mostrando que aquela terapia inicial resultou num grande apóstolo e numa transformação moral. Por isso que Denise Lima, nesse livro, Humano, demasiadamente humano, a transformação moral de Pedro, no final ela vem dizer: olha, desde o convite de Jesus, segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Pedro nunca mais, nem só instante, separou-se do incomparável doutrinador, que nesse momento ele toca a palavra doutrinador ou princípio terapêutico.
Então é aí que tem a transformação moral. A transformação atitudinal de Bartolomeu, que é também narrada nesse livro aqui. A partir de um diálogo com Jesus, e que Jesus vai colocando elementos para Bartolomeu refletir. Porque se ele que trabalhava na divulgação da Boa Nova, vários momentos era melancólico, era triste, e Jesus o vê triste e vai questionar: olha, mas a Boa Nova nos conduz à alegria, ao ânimo. Como é que um apóstolo, como é que um discípulo vai divulgar a Boa Nova com desânimo, com tristeza? E aí, desse diálogo com Jesus, Bartolomeu passa a modificar suas atitudes perante a vida a partir da mudança atitudinal entre os seus familiares, mostrando também o resultado dessa terapia de Jesus. E a parte de transformação atitudinal de Bartolomeu é narrada nesse capítulo 8 do Evangelho de Boa Nova, capítulo esse intitulado Bom Ânimo. Ninguém pode desenvolver, disseminar a Boa Nova se não tem bom ânimo, porque a Boa Nova vem para nos renovar. E o terceiro exemplo, para concluir, é de Maria de Magdala, que está no capítulo 20, aquela que era tida como pecadora, aquela que chegou para Jesus e disse: o teu maior trauma, o meu maior conflito é porque eu sei que eu não vou ser mãe. Olha só. E Jesus disse: mãe sublime aos olhos de Deus, é a mãe de carne ou a mãe de espírito? É quando ela se toca, que ela poderia ser uma mãe grandiosa, se ela aprendesse a acolher os mais necessitados. É quando ela reúne o leproso no vale do leproso e vai cuidar de todos os leprosos, adquire anserias, mas se reencontra com Jesus quando ela percebe que já está a ponto de partir para o plano espiritual. Não vamos ter, porque vamos deixar para que vocês fiquem curiosos para saber o acolhimento de Jesus, o que ele disse. Aquela mulher que era tida como pecadora, que era movida por paixão, mas que desejava amar. Só que o amor que ela esperava, ela efetivamente encontrou na terapia de Jesus, que era aquele amor sublime, e não amor carnal, que ela achava que encontraria em tantos homens que com ela se desfrutou das paixões do mundo, mostrando aí exemplos de resultados sublimes da psicoterapia vivida por Jesus. Por isso que hoje a gente refletir sobre os ensinamentos de Jesus, a gente resgata uma passagem de Joana de Ângelo, Jesus e o Evangelho da Psicologia Profunda, para concluir nossas reflexões. É emocionante, nos diz Joana de Ângelo, constatar-se que um terapeuta por excelência jamais se recusa a atender quaisquer pacientes em todos os momentos, desde que lhe faculte adentrar na casa do coração e o recebe nos tubúrios, abrigo, refúgio de sofrimento onde se refugia. Por isso que até hoje nós temos os trabalhadores abnegados, que dedicam parte do seu tempo, que têm suas ocupações profissionais, mas que sabem da sua responsabilidade de trabalhar por Jesus, ampliando essa terapia. Por isso que é importante uma casa nova, mas já tem o atendimento fraterno, o atendimento fraterno. Atendimento esse que Jesus fazia, mostrando que hoje Jesus tem os seus fiéis seguidores, dando continuidade à sua obra. E por fim, Jesus se dirige a todos aqueles que têm o coração dilacerado, no entanto, resignados, aqueles que percebem que precisam de ajuda, e que vê nos ensinamentos de Jesus, que vê nos seus evangelhos, esse antídoto para a sua transformação moral, para a sua transformação no modo de encarar a vida.
na sua transformação para ampliar sua consciência, para compreender as duas dimensões. Esse é o resultado da terapia de Jesus. Pois nós, que somos necessitados, né, estamos preparados para receber o bálsamo suavizante do seu Evangelho. Por isso que Joana de Ângeles retoma o banquete aos publicanos, que Jesus disse que são os sãos do presbítero, mas os doentes, né, se caracteriza, demonstra que o Senhor Jesus abraça a todos os que desejam a excelência em sua alimentação espiritual em qualquer tempo e situação. A terapia de Jesus é o banquete espiritual para todos nós. E nunca a gente deve esquecer o que ele disse, que o homem do mundo é mais frágil do que o perverso. Quando estivermos ali, exigindo de nós mesmos, dando vazão a uma possível perversidade, não nos esqueçamos que somos frágeis. E ao sermos frágeis, precisamos cotidianamente da terapeuta mestre dos mestres. Guardem Jesus, muita luz, saúde e paz e um Feliz Natal de Jesus, que é o grande aniversário. Muita paz. E aí eu vou guiando a mentalização. Só um momentinho. Justiça, misericórdia. Vamos iniciar agradecendo a Deus tantas oportunidades perdidas, tantos talentos que nos foram confiados nessa encarnação, a começar pela nossa própria vida. O talento da doutrina espírita que nos visitou, tirou o véu dos nossos olhos, para que possamos entender o porquê estamos aqui, para onde temos que seguir. Agradecer às nossas famílias, agradecer a nossa inteligência, nossos olhos, nossos ouvidos. Agradecer a todo o acolhimento que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Nosso mestre, terapeuta de nossas almas. Vamos mentalizar, pensar neste momento em todas as nossas dores, dores físicas, dores mentais, dores espirituais, para que Jesus, através da sua pleiade de espíritos benevolentes, possa derramar a sua luz, o seu amor sobre cada um de nós, curando assim nossos males, mas também nos trazendo coragem para enfrentar as nossas provas, expiações tão necessárias ainda, nos dando sabedoria, discernimento, resignação para entendermos as vontades do Senhor, que ainda não nos é possível entender neste momento, mas para nós, seguidores do Cristo, confiamos na bondade de Deus, que tudo vê e que tudo sabe de nossas vidas e permite. Vamos pensar neste momento em todos aqueles que conseguem nos ajudar, auxiliar, para que a espiritualidade amiga também possa chegar até eles, para auxiliá-los da melhor forma possível. De Jesus a todos os corações. E assim, meus irmãos, neste clima de amor, sentindo a presença de Jesus em nós,
Fiquemos todos em paz. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. É isso, filho. Deixa eu.